Olá, meus irmãos. Estamos hoje concluindo, o nosso estudo panorâmico de história da Bíblia. Hoje vamos falar sobre o Novo Testamento. A gente passou junto essa jornada aí ao longo desses 6 domingos. E nosso intuito, como a gente sempre gosta de lembrar, é esse: ensinar, explicar um pouquinho sobre a história do povo de Deus, a história que a Bíblia relata para a gente, mostrar que são relatos confiáveis e que, acima de tudo, demonstram o poder de Deus, o domínio dele sobre todas as coisas, e que, conhecendo a história, olhando o agir de Deus no passado, nós possamos viver no presente com esperança, de que o futuro está nas mãos do nosso Deus. Esse é o nosso intuito principal ao longo desse estudo, em que nós buscamos dar aos irmãos aí, digamos assim, um contexto, um pouco maior sobre os personagens da Bíblia, tudo aquilo que nós vemos no livro sagrado. E hoje nós estamos chegando, finalmente, no ápice aqui da nossa linha do tempo, da história da redenção, que é a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele dá início aí ao período em que nós vivemos hoje, conhecido por alguns autores como a Era da Igreja. Essa linha do tempo, essa progressão que começa na criação de todas as coisas, que vai onde se forma o povo de Deus, depois se consolida como uma nação de Israel, que vem ao declínio por causa da sua desobediência, sendo castigado aí no cativeiro, lá na Babilônia, sendo restaurado, retornando à Terra Prometida, enfim. Tudo isso é uma linha do tempo, que vai culminar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido pelos profetas. E é esse ponto da história que nós vamos ver hoje no nosso último capítulo aí desse estudo panorâmico da história da Bíblia. E aqui, meus irmãos, nós começamos lembrando do que falamos no estudo passado, do período intertestamentário, sobre essa grande pedra lá de Daniel 2, que ela é uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua, aquela estátua que tinha cabeça de ouro, peitoral de prata, enfim, diversas partes, em materiais que vão chegar até aos pés, que são formados de ferro e barro. Essa pedra que feriu a estátua, esmiuçou todos aqueles materiais, a prata, o ouro, o bronze, o ferro, ela se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Essa pedra, mais uma vez nós vemos a palavra de Deus comparando o nosso Senhor Jesus com uma pedra. É Ele essa pedra, que vem e exerce domínio, esmiuça todos aqueles materiais. As interpretações, de fato, sobre o que é esse domínio, o que é esse encher toda a terra, na realidade passam por questões escatológicas também. Vai depender muito aí da doutrina escolhida pelo intérprete. Nós não vamos entrar nesse campo aqui, vamos apenas apresentar o que a Bíblia nos fala. E sobre essa pedra, é dito que na plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas 4, o Senhor Jesus ele vem a nascer. Ele nasce, concebido por obra do Espírito Santo, no ventre de Maria. Ele nasce em Belém, nos dias do rei Herodes, esse personagem aí muito falado na história bíblica. Rei Herodes ele era um descendente lá dos idumeus, um povo edomita, da linhagem de Esaú. Então você tem Esaú e Jacó, 2 irmãos, filhos de Isaac. E os edomitas vieram da linhagem de Esaú, como nós já vimos, e os israelitas vêm da linhagem de Jacó. E aí você já imagina o que acontece. Um rei edomita reinando sobre Israel. Isso não cai bem na cabeça de um judeu. O rei Herodes ele teve uma, digamos assim, uma sagacidade política, e por isso ele foi colocado no poder pelos romanos. Foi colocado ali como rei sobre aquela região que nós conhecemos aí como Israel,
né, sobre toda aquela região. Mesmo não sendo um israelita, por assim dizer, né, ele chegou ao poder por causa dessas manobras políticas que ele fez, enfim, para desgosto de boa parte da sociedade, né? Então você tem aí Israel servindo como um Estado cliente de Roma, quer dizer, era um Estado semi-independente, né? Tinha um rei próprio, mas prestava contas a Roma de diversas maneiras. Isso está relatado lá em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 18, né? Esse rei Herodes, né, conhecido aí na história como Herodes o Grande, ele expande o templo de Jerusalém, né, que nós vimos lá na parte 4 do nosso estudo, que havia sido reconstruído, né, pelo povo que voltou. Parte 4 ou parte 3, não me recordo agora, mas enfim, a reconstrução que Esdras relata, né? E o que acontece? Ele vem a expandir esse templo, que fica conhecido como Templo de Herodes, né? Ele realizou diversas obras grandiosas, mas ele era considerado como um louco nos seus dias, né? Nós vemos no relato bíblico que ele promove aí uma matança de inocentes, de crianças de até 2 anos. Por quê? Porque ele ouviu dos magos, né, que vieram do Oriente, que havia nascido o rei dos judeus. Para querer se preservar no poder, porque ele não tinha a legitimidade, digamos assim, étnica, né? Ele era de um outro povo. Ele, visando se proteger da suposta ameaça, né, que Jesus seria ao reino dele, ele promove essa matança, né, que confirma aí o que Jeremias profetizou. Está lá registrado no capítulo 2, versículo 18, né? O evangelista citando as palavras do profeta Jeremias. E aí a gente já vê um pouco do caráter desse homem, né? Desse rei, e do que ele fez. E a gente vê aqui também sobre o nascimento, né, a chegada do Messias, do nosso Senhor Jesus, que há uma controvérsia, né, que as pessoas tentam aí empurrar sobre a Bíblia, né, por conta de uma aparente contradição entre os relatos do nascimento de Jesus em Mateus e em Lucas, né? Mas o que acontece? O evangelista Lucas, lá no capítulo 2, ele vai falar sobre um decreto de César Augusto, que era o imperador romano, já ali na época, convocando, né, a população do império para fazer esse recenseamento. E ele vai datar aqui, né? O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E o que os críticos vão dizer? Olha, quando Quirino era governador da Síria, Herodes já havia morrido há 10 anos, né? Mais ou menos aí uns 10 anos. E aí, como você reconcilia essas coisas? Porque Mateus vai dizer que Jesus nasceu durante o reinado do rei Herodes, mas Lucas está falando aqui de um período posterior. Mas observem só, meus irmãos. Observem o que está acontecendo aqui. Lucas, ele está falando sobre o decreto de César Augusto. Ele está falando de um decreto e está dizendo que o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Um detalhe importante. A palavra que vai designar aqui esse primeiro recenseamento, ela tanto é usada no primeiro de forma cronológica, quanto no primeiro de forma principal, né? A gente precisa lembrar que a gente está falando aí de 2000 anos atrás, né? 2000 e poucos anos atrás. Um período em que já existem alguns relatos, né, daquela época, em que um imperador morreu, né, e só depois de 6 meses a notícia chegou a alguns locais do império. Então, não é como hoje em dia, que a gente resolve fazer alguma pesquisa e aí digita na internet e em 1 minuto a gente consegue a resposta que a gente tem, né? A gente está falando de uma época onde as coisas eram bem mais lentas do que hoje, e a gente está vendo uma situação aqui em que não há aquela... Enfim, não há toda essa certeza, né? Toda
essa ênfase que as pessoas colocam, né, por parte do evangelista. Ele só está dizendo, olha, naqueles dias. Quais dias que ele está falando? Aqui em Lucas 2, versículo 1. Dos dias do versículo anterior, que é Lucas 1, capítulo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ou seja, esse menino que ele está falando é o filho de Zacarias, João Batista, primo de Jesus. Então, se referindo ao menino, né, que ele já estava dizendo que crescia e se fortalecia em espírito, ele disse que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Ora, João Batista, ele nasceu mais ou menos aí no mesmo período de Jesus, talvez alguns poucos meses aí de diferença entre o nascimento deles. E ele está falando que João Batista crescia e se fortalecia. E aí ele introduz a questão do nascimento, mas antes ele faz essa, digamos assim, uma contextualização não específica, mas genérica, para mostrar que naqueles dias, ou seja, quando o menino João Batista já estava crescendo, se fortalecia em espírito, foi publicado um decreto. E esse decreto não foi necessariamente o primeiro, cronologicamente falando. Ele foi o primeiro, talvez, do principal. E como que você faz um decreto, digamos assim, o principal? Você precisa consolidar esses dados. Então, tudo indica que nesse relato aqui do evangelista, ele está falando, olha, houve um decreto. E um decreto para fazer o recenseamento. César Augusto fez esse decreto. Para fazer um recenseamento, demora. Para fazer um recenseamento não é uma coisa simples como hoje em dia, né, que às vezes as pessoas atendem um telefone, respondem algumas perguntas e pronto. Já foi feita ali aquela pesquisa. Não era assim, né? Então, pequenos recenseamentos deveriam ser feitos em cada localidade até você juntar todos eles e consolidar esses dados. Provavelmente o que o evangelista está falando aqui é isso. Ou seja, não há nenhuma contradição direta. Não há nada que não se possa explicar, né, entre essas aparentes divergências entre os relatos dos evangelistas. E por que a gente está gastando, né, tanto tempo explicando isso aqui? Porque é o que a gente viu lá nos primeiros estudos. Meus irmãos, as pessoas vão tentar de toda forma diminuir a autoridade da Bíblia. E nós não podemos aceitar de braços abertos esse tipo de crítica. A Bíblia ela já se provou diversas vezes, centenas, milhares de vezes, como confiável. Quantas vezes a história duvidava das coisas e depois precisou reconhecer que a Bíblia de fato estava certa. A história, a arqueologia, são diversos os exemplos disso. Então, mais uma vez, meus irmãos, não se deixem levar pelas palavras daqueles que só querem diminuir a autoridade. A palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Ele não erra. Ele sabe o que fala. Ele sabia o que queria revelar quando deu essas palavras ao evangelista Mateus, ao evangelista Lucas e a cada um dos autores bíblicos. Esse livro é digno de confiança. A vida do Messias, né? Já vimos aí essas questões do nascimento de Jesus. Os irmãos conhecem, né, os relatos, tudo aquilo que aconteceu nesses períodos. Nós vemos aqui, ó, que houve, né, essa matança dos inocentes que foi empreendida aí por Herodes o Grande. E depois da sua morte, né, 3 de seus filhos passaram a reinar em seu lugar, né, e houve uma divisão aí daquele que era um reino. Então você tem Arquelau, que ele é mencionado lá em Mateus 2:22. Ele é um dos filhos de Herodes. Ele vai reinar sobre a região da Judéia, que, se não me falha a memória, compreende também a região da Samaria, né? essa província aí. Então, além de Arquelau, você tem um outro filho chamado Antipas, que vai reinar sobre a Galileia. Isso
Nós podemos ler um pouquinho sobre isso lá em Marcos 6, né? Os irmãos com certeza se lembram do relato da morte de João Batista, né? Justamente foi esse Herodes, né? Esse Herodes Antipas. Os irmãos, por favor, tentem acompanhar aí, porque essa dinastia dos herodianos, né, tem muitos Herodes repetidos, tá? Então esse daí que reinou sobre a Galileia depois da morte de Herodes, né, quando Jesus tinha aí seus 2 anos de idade, mais ou menos, foi o que foi responsável pela morte de João Batista, esse Herodes Antipas lá na Galileia. E por fim, Filipe, que reinou sobre a região ao leste do Mar da Galileia, uma localidade que está dita lá em Lucas 3, né? 2 localidades com um nome curioso, Itureia e Traconites, né? Nem sei se a minha pronúncia está correta, mas estou tentando ler conforme está aqui na palavra. Lucas 3, versículo 1. Então você tem a morte desse Herodes, né, o Grande, aquele monarca louco, né? E aí o reino dividido em 3 dos seus filhos, dos seus herdeiros. Esse Arquelau, né, que fez com que José levasse a sua esposa e o menino Jesus, né, para a terra de Israel, depois que ele voltou, né, do Egito. Ele leva para a Judéia, mas ele teme ficar por ali por conta desse Arquelau, filho de Herodes, né? Então, ele, sendo advertido em sonho, está lá em Mateus 2:22, retira-se para as regiões da Galileia. E aí habita na cidade de Nazaré, e por isso Jesus é chamado de Nazareno, pois morou naquela cidade, né? Na região da Galileia, fugindo aí de Arquelau, ficando na região, né, do Herodes Antipas, que talvez na época fosse, né, uma ameaça não tão grande, né? E a questão que acontece na Judéia é que Arquelau ele acaba sendo destituído do seu reinado. Então você tinha um reino, né, semi-independente, lá com Herodes o Grande. Depois da morte dele, esse reino é dividido em 3 partes, e uma dessas partes, a Judéia, justamente, ela passa a ser uma província romana. Os romanos agora não deixam mais que ela seja um estado aí semi-independente, porque eles consideram Arquelau incompetente para reinar e colocam a Judéia sob o domínio direto de Roma. Então, um prefeito chamado Copônio, romano, né, que não é mencionado na Bíblia, mas ele passa aí a governar a Judéia. E aí, um de seus sucessores, né, eventualmente foi Pôncio Pilatos, que os irmãos também conhecem, como aquele que condenou Jesus a ser crucificado, né? E depois também você tem procuradores, né? A hierarquia romana, né, tinha diversos desses cargos, prefeitos, procuradores, legados, enfim. Mas o que a gente entende disso, né, sem entrar nesses detalhes todos aí, é que a Judéia passou a ser uma província controlada diretamente por Roma, né, governada por romanos. E Jesus ele exerce, né, o seu ministério na terra, né, depois de crescer. Os evangelhos não relatam, né, o máximo que se relata sobre a infância aí de Jesus, seu crescimento, é o relato lá de Lucas, no capítulo 2, né? Mas ele inicia mesmo de fato seu ministério e ficando ali naquela região, Galileia, Itureia, Traconites e a Judéia, que compreende também Samaria, né? Toda essa região aí. Então você tem tanto o governo dessa dinastia herodiana, né, que é um reino que está submisso a Roma, quanto uma província que é diretamente controlada, governada aí pelos romanos, né, ou seja, aquele império representado pelo ferro na estátua de Daniel, capítulo 2. Para os irmãos verem aqui, para a gente tentar se localizar, né, no que o evangelista Lucas nos mostra.
Você tem a Galileia, governada por esse Herodes, chamado Agripa, né? Que é essa região aqui do norte. A Galileia tem um ponto muito conhecido que é o Mar da Galileia, né? Em diversas oportunidades, os discípulos de Jesus estiveram ali naquela região, atravessaram esse mar, né? Cafarnaum ficava aqui às margens desse lago onde Jesus morava, né? E você tem essa província aí como fazendo parte do ministério, né? Jesus, ele investiu bastante do seu tempo nessa região. Você tem a Judéia, governada pelo romano Pôncio Pilato, diretamente pelos romanos, né? Pessoa aí de Pôncio Pilatos na época de Jesus, que é justamente essa região onde há o Mar Morto aqui, que é uma fronteira natural, que compreendia também essa parte da administração a Samaria, né? Essa região aqui. Então as cidades de Jerusalém, Jericó, Neápolis, Siquém, tudo por aqui, por essa região. Você tem Itureia e Traconites, do Herodes Filipe, que ficava aqui a nordeste, né? É onde você tem Betânia, onde você tem ali aquele episódio dos gadarenos que rejeitam a Jesus, né? Porque eles expulsam a legião de demônios ali e coloca na manada de porcos, né? Então você tem essas regiões todas. E uma pequena região que também é mencionada aqui, chamada Abilene, governada por um homem chamado Lisânias, né? Chamado aí de Tetrarca. Essa região também fica lá para o norte, nordeste, né? E enfim, só para a gente ter poder se contextualizar um pouquinho na geografia também, do que significam esses lugares. E a gente vê agora a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como nós comentamos no vídeo sobre o período intertestamentário, começou a haver, depois do exílio, uma fragmentação, né, doutrinária, né, dos judeus. Você tem aí algumas seitas, né, aparecendo. Os grandes grupos seriam esses, os fariseus, saduceus e essênios. O que a Bíblia fala sobre eles, né, é basicamente que os saduceus não acreditam em ressurreição, em anjos, né? E os fariseus eram muito apegados à lei. Nós acabamos distorcendo, né, como sociedade, né, um pouco do que a Bíblia fala. Nós às vezes usamos fariseu como quase que um xingamento, como quase que um demérito para as pessoas, quando na verdade isso é uma seita dos judeus, né? Eram homens que tinham uma posição social, né, elevada, e aí por conta disso tinham acesso à lei, poderiam estudá-la, passar, dedicar boa parte da vida deles a isso, né? E qual é a diferença? Uma grande diferença que Joséfo fala entre essas três seitas, né? Os fariseus, eles acreditavam que algumas coisas estavam, digamos assim, predestinadas, e outras coisas eram exclusivamente responsabilidade dos homens. Os saduceus acreditavam que nada era predestinado, tudo é responsabilidade humana. E os essênios, né, que não são mencionados na Bíblia, a gente conhece um pouco deles por conta de outras fontes, como o Joséfo, e provavelmente, né, os manuscritos do Mar Morto, que tudo indica que era, apesar de não ter essa confirmação, né, tudo indica, né, que eram documentos aí que tinham a ver com essa seita judaica, né, dos essênios, que eram aqueles, talvez os mais radicais, né? Eles creem que tudo é predestinado, segundo Joséfo, né? E eles têm uma visão muito apocalíptica, né? Tem um ascetismo muito rigoroso, né? Uma vida aí realmente dedicada plenamente ao estudo da lei do Senhor e tudo mais, né? Dessas principais seitas judaicas surgem aí outros grupos, né? É importante a gente entender um pouco, né, dessa bagunça aí, para a gente se localizar nesse contexto do que acontece de fato na morte, né, na condenação, na morte e ressurreição.
de Jesus. Esses outros grupos são os zelotes, que nós temos lá em Lucas 6, inclusive o apóstolo Simão, né? Não Simão Pedro, o outro Simão chamado Zelote, né? Que eram radicais, né? Praticamente, basicamente isso, né? Vindos lá dos fariseus, mas que eram radicais revolucionários mesmo, né? E os chamados herodianos, né? Que nós vemos lá em Marcos 12, que é um capítulo onde muitos judeus confrontam a Jesus. Eles aparecem aí nesse episódio e em algumas outras passagens também, mas essa talvez seja mais marcante, que eram uma facção judaica, né, de uma dessas seitas principais que apoiava o reinado, né, da dinastia dos Herodianos, né, como o próprio nome já diz. Então Jesus ele é preso, ele é condenado, né, injustamente pelas lideranças religiosas por conta de blasfêmia, por ele ser, enfim, atacado aí por falsos testemunhos e tudo mais, e não abriu a boca, né, para se defender, apenas falou, olha, tu dizes. E aí nós vemos ele sendo encaminhado para autoridades civis, né, já condenado aí pelo tribunal religioso, né, judaico. Ele é enviado para as autoridades civis, né? Então Lucas registra lá nos capítulos 22 e 23 que ele é enviado para Pilatos, né, uma vez que ele havia sido preso ali na região de Jerusalém, da Judéia. Depois ele é enviado para Herodes, por ele ser habitante ali da Galileia, né? E depois Herodes o envia novamente para Pilatos, e aí a sua condenação por conta até de uma certa covardia de Pilatos, né? Que mesmo sem ter encontrado nenhum crime em Jesus, ele se dobrou aos gritos da multidão que estava sendo incitada pelos judeus, né? Então ele covardemente condena Jesus à crucificação, né? Então ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, cumpre a palavra dos profetas, ele se entrega e no terceiro dia da sua morte ele ressurge, né? Os discípulos aí passaram algum tempo com ele, e eles questionam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Você vê a preocupação dos discípulos, né? Maravilhados com a ressurreição de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo questionando: olha, será que é agora? Será que agora é a hora da gente recuperar o que a gente perdeu? Porque você tem uma nação fragmentada, parte dela está sendo dominada diretamente pelos romanos, outra parte está sendo dominada aí por um rei que nem é considerado judeu, uma situação aí política e social muito grave, muito complexa que eles estão vivendo. E além de se maravilharem, né, com a ressurreição do Messias, eles querem saber também: Senhor, é agora que as coisas vão para frente? É agora que que essa pedra vai esmiuçar o ferro, o ouro, a prata e o bronze? E Jesus responde, antes de subir aos céus, né, antes da sua ascensão: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. E aí nós vemos: quando será que Jesus vai fazer isso? Quando será que essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos vai esmiuçar o ferro e, enfim, o ouro, a prata e o bronze? Quando será? Quando será que ele vai restaurar o reino a Israel? A nós não compete conhecer esses tempos, mas a nós compete fazer o quê? Sermos testemunhas da maravilha do Evangelho, de que tudo aquilo que foi profetizado, desde o início do Gênesis até o último profeta do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus Cristo se cumpriu na sua morte e na sua ressurreição, e vai se cumprir também no final de todos os tempos, na sua segunda vinda. Nós estamos vivendo agora, irmãos, a era da igreja, que se iniciou aí, que se inaugurou naquele momento, e que nós temos esse mandato do Senhor Jesus,
pregar, anunciar o Evangelho fielmente, como ele foi pregado pelos nossos pais na fé, pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? E é isso que nós vemos a igreja fazendo em Atos 1 e 2. O Evangelho é anunciado, né? Os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? E a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Atos 2, um trecho muito conhecido, né? Lá dos versículos 42 a 47. E aí, por fim, nós chegamos, né? Já aí, em um momento onde a igreja está crescendo bastante, né? Nós chegamos aí na triste situação de Estevão. Foi um diácono, né, escolhido ali pela igreja para ser um diácono, que ele é julgado, né? Ele é acusado, na verdade, levado perante o Sinédrio, e aí, sem o menor respeito aos procedimentos, ele é apedrejado. Ele apresenta uma defesa extensa, muito bem colocada, demonstrando que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, lá em Atos 7, né? E ele é apedrejado, é morto covardemente, né, por aqueles que se opunham aos cristãos, e levanta-se uma grande perseguição naquele mesmo dia, né? Apenas os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, o restante dos irmãos foram dispersos. Atos 8, versículo 1. Né? Essa dispersão ocorreu nas regiões da Judéia e Samaria, né? E Saulo, o jovem Saulo, assolava a igreja nesse momento, né? Entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. É o que o versículo 3 nos diz. E aí nós vemos a expansão da igreja por essa região inicialmente, né? Saindo ali de Jerusalém, indo para a Judéia, para a Samaria. Nós vemos Filipe pregando, né, anunciando o evangelho a um etíope, lá no capítulo 8 de Atos. E finalmente em Atos 9 chega-se no momento da conversão, né, de Paulo. E ele vai dizer aqui, lá no capítulo 31, né, o escritor de Atos, Lucas, né, ele vai dizer que, na verdade, a igreja tinha paz por toda a Judéia. Ou seja, depois da conversão de Paulo, passou-se aí um período de mais ou menos 3 anos, depois, né, que Saulo esteve em Damasco e depois subiu a Jerusalém. Houve mais ou menos um período aí de cerca de 3 anos. Então aquela perseguição inicial deu uma esfriada, né, e a igreja teve paz, né? E olha só que interessante, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Quer dizer, a igreja se expandiu para além da Judéia e da Samaria, né? Foi chegando a Galiléia também, nesse período aí de cerca de 3 anos, é o que está registrado lá em Atos 9, 31. A igreja ia edificando-se, né? Caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E aí, finalmente, em Atos 10, olha que maravilha, a descida do Espírito Santo sobre os gentios, não apenas sobre os judeus, mas agora também o Espírito Santo desce sobre os gentios, sobre os da casa de Cornélio, né, o centurião da coorte chamada italiana. Então esse relato está lá em Atos 10, né, o que a pregação do apóstolo Pedro, a conversão dessas pessoas ali, desses gentios, e o batismo deles, finalmente. E aí em Atos 12, nós vemos uma nova perseguição se levantando. Um outro Herodes, né? Dessa vez é o Herodes Agripa I, né? É o neto daquele primeiro Herodes, o Herodes o Grande, né? Falei que era confuso e é muito confuso mesmo, né? Eu acho que eu chamei Antipa de Agripa. Antipa era o governante na época de Jesus, né? Durante o ministério de Jesus era o governante, o monarca ali da Galileia. Esse Herodes Agripa I, ele é um rei sobre a Judéia, né? Ou seja, teve uma pausa aí de cerca de 3 anos no domínio, né, no governo dos romanos. Depois de Pôncio Pilatos, você tem um outro prefeito, e aí agora
Depois dele, a Judéia é administrada, né, é governada brevemente por esse rei. E o que ele faz? Está escrito lá em Atos, no capítulo 12. Ele persegue a igreja, ele manda prender alguns, ele mata Tiago, irmão de João, um dos apóstolos, e ele manda prender também o apóstolo Pedro. E, eventualmente, o autor sagrado registra a morte dele, porque ele estava em um dia vestido de um traje real, assentado no trono, e o povo falou a ele: é voz de um Deus e não de homem. E o versículo 23 diz que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Então, aí a gente tem esse reinado desastroso de Agripa, né, que persegue a igreja, que incita uma nova perseguição, e aí, eventualmente, morre dessa forma. E logo em seguida, inicia-se o período das grandes viagens missionárias, né? O governo agora da Judéia volta para as mãos dos romanos, né? E a partir de Atos 13 você tem aí as grandes viagens missionárias de Paulo, né? Paulo, Barnabé, Marcos, enfim, diversos irmãos ali que na região das províncias da Ásia, inicialmente, depois indo até a Macedônia, a Grécia, enfim, por boa parte ali daquela região do Império Romano, né? Eles pregaram o Evangelho, as viagens não foram viagens de férias, não foram viagens curtas, pelo contrário, eles investiram anos e anos da vida deles para pregar o Evangelho, formar igrejas, consolidar igrejas, fortalecer os irmãos ali. Eles fizeram isso em grandes cidades do Império, né? Antioquia, Éfeso, Tessalônica, Atenas, Corinto, e na própria cidade de Roma, na própria capital, o coração do Império, né? Então você tem aí, claro, não somente em grandes cidades, em cidades consideradas estratégicas por terem muita movimentação, mas também em outras localidades, né? Os relatos vão aí, se estendem por 6, 7 capítulos do livro de Atos, né? E durante esse período, né, aí, e até a prisão de Paulo lá em Roma, lá em Atos 28, né, nós temos a maior parte das epístolas, né, sendo escritas por Paulo e Pedro, né, principalmente. Temos a epístola de Tiago também, que é provavelmente a primeira escrita, mas você tem aí nesse período que vai abarcar o período dos imperadores Cláudio e Nero. Você tem a maior parte das epístolas sendo escritas aqui, né? E aí Nero, os irmãos sabem, é um imperador que enlouqueceu completamente, colocou fogo em boa parte da cidade de Roma, perseguiu os cristãos, né, de forma violenta, cometeu diversas atrocidades contra o povo de Deus, né? E eventualmente a tradição vai dizer que ele foi o responsável, né, pela morte tanto do apóstolo Pedro quanto do apóstolo Paulo. E depois da morte desse imperador, né, maligno, Roma, né, na pessoa aí dos imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano, né, são parte de uma dinastia que surgiu depois de um ano conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, que é o ano 69 depois de Cristo. Em um ano, como o nome já diz, né, houve uma sucessão de tomadas de poder, de mudança de poder, enfim, um imperador destituindo o outro, cometendo suicídio, enfim, uma série de acontecimentos aí turbulentos na vida política do Império, né? E para finalmente Vespasiano tomar o poder e enfim, dar uma certa estabilidade para o que aconteceu. Porém, é justamente nesse momento que inicia-se uma guerra, né? Uma das 3 guerras dos judeus contra os romanos, porque os judeus se rebelaram, né? Então é exatamente nesse período aí, no ano 70, que há a destruição do templo, né? A tomada de Jerusalém e a destruição da cidade.
Isso acontece durante o reinado do imperador Vespasiano, por meio de Tito, seu filho, né? E aí cumpre-se uma profecia que Jesus faz, né? Mais ou menos ali no contexto do seu sermão profético. Os irmãos podem ler lá em Mateus, no capítulo 23 e 24, né? Mateus capítulo 24, perdão. E também em Marcos 13, Lucas 21, né? E cumpre-se aí a profecia de que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que foi, né, ampliado por Herodes. Existe aí depois dessa guerra, a conquista de Jerusalém, né, por Tito, que depois viria a ser imperador no lugar de seu pai, e uma nova perseguição, né, bem mais complexa, bem mais organizada, com alcance também muito grande, por Domiciano, né, o terceiro aí nessa sucessão de imperadores. E é justamente nessa época que se conclui o cânon, né, as escrituras do Novo Testamento. Provavelmente é nesse período que são escritas aí as epístolas de Judas, as cartas de João e o próprio Evangelho, né, de João. Talvez a carta aos Hebreus também nesse momento. E por fim o Apocalipse, que fecha, né, justamente a revelação sagrada, a revelação do Espírito Santo para as Escrituras. E é com esse momento aí em que João está exilado na ilha, né, por causa da pregação do Evangelho, que se encerra tudo aquilo que Deus revelou a nós. Tudo aquilo que ele decidiu na sua infinita sabedoria ser necessário para os crentes saberem. Encerra-se aqui a revelação e nós estamos agora com toda a Bíblia como nosso guia, como o nosso norte, na certeza de que tudo aquilo que ela registrou nunca, em nenhum momento, irmãos, saiu do domínio do nosso Deus. Por isso nós temos a certeza de que o nosso presente e o nosso futuro estão sob o domínio rigoroso e completo do nosso Deus. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. E um ministério pequeno, talvez aos olhos dos homens, né, insignificante, começou bem aqui. Começou em uma cidadezinha que a gente nem enxerga no mapa, de tão pequena que ela é, perto do alcance que a pregação do Evangelho chegou. Em um período onde o transporte era difícil, em um período onde as informações às vezes eram desencontradas, a mensagem do Evangelho, de que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, né? Essa mensagem chegou aos apóstolos e foi propagada. E é a mesma mensagem que nós temos hoje. Começou aqui, em uma região muito pequena, de um país que até hoje é muito pequeno, mas se espalhou, meus irmãos. Criou igrejas, fundou igrejas, e essa mensagem ela é verdadeira, e essa mensagem ela é a única esperança de salvação, e essa mensagem deve ser pregada, não somente aqui, como foi dito, na Judéia, na Samaria, mas como o Senhor Jesus falou, até aos confins da terra. Nós estamos vivendo hoje uma época privilegiada. Nós recebemos essa mensagem, nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. E o nosso papel é esse, é cumprir com fidelidade o chamado de Jesus Cristo, a ordem dele, para sermos testemunhas dele em toda a terra, até aos confins da terra, até que ele venha, até que chegue ao fim da história desse mundo caído, desse mundo perdido aí, imerso no pecado, e comece a verdadeira história, a história da vida, a história de uma criação completamente redimida, livre do pecado, onde o reino de Jesus, né, será pleno, onde a sua presença será experimentada de maneira ainda mais maravilhosa do que nós podemos experimentar hoje, e que
essa certeza faça parte dos nossos corações e nos impulsione, nos motive a cada dia a viver com esperança no domínio do nosso Deus sobre toda a história e a pregar o Evangelho a toda criatura. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você tenha sido edificado através desse nosso estudo panorâmico, que você conheça um pouco mais da Palavra de Deus, dos acontecimentos históricos e que você você acima de todas as coisas confie no Deus que dirige a história. Que Ele assim nos abençoe e que Ele assim nos edifique e capacite a viver. No nome do Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser pregado a toda criatura. Deus assim nos abençoe.